Hoje nós vamos falar sobre a maior manipuladora da história, minha gente. Falaremos sobre Ana Bolena. Vocês sabem quem foi Ana Bolena, irmã de Maria Bolena? Sabe que foi casada com Henrique VIII, o rei da Inglaterra, aquele doidinho de pedra que saía matando todas as esposas ao invés de se divorciar, porque dava muito trabalho se divorciar naquela época, então era mais fácil mandar matar. A história é a seguinte, por que eu vou contar que ela é manipuladora? E eu vou querer que você traga ela para a tua vida. Não para você morrer no final decapitada que nem ela, mas você pegar o X da questão ali da coisa, entendeu? É o seguinte, o Henrique VIII, ele era casado com uma boa rainha, já tinha uma filhinha com essa rainha, que é a Lady Mary, né? E aí, naquela época, a gente, na corte, eu sei que você pode achar assim, antigamente a mulherada não dava. Mentira, a mulherada dava sim. E na corte, por exemplo, era a maior putaria franciscana, era um comendo o outro. E bastava o rei apontar para uma mulher e falar, eu quero comer esta daqui, essa distinta aqui, era praticamente assim, nossa, que maravilhoso, o rei quer me comer. Porque você ia ter um monte de favores, ele ia te dar títulos, né? Era uma honra dar para o rei, deitar-se na cama do rei, entendeu? Então, isso é muito comum. E o Henrique VIII, ele conheceu as irmãs Bolena, né? Que é a Ana, que se tornou rainha depois, e a Maria, que era a irmã dela, a irmã mais nova. A Maria já era, inclusive, casada quando o rei a conheceu e mandou ela ir à corte, porque ele ficou assim, encantado com aquela beleza pura dela, entendeu? Ele dizia que o rosto dela, o sorriso dela parecia o sol. E aí ele começou a ter um caso, né? A Maria passou a ser amante dele, mesmo casada, tá? O Henrique despachou o marido dela, sabe, pra puta que eu pariu, pegou a Maria, levou pra corte, e aí ela passou a ser amante dele. Ela, inclusive, engravidou dele. E quando ela ficou grávida dele, a gravidez dela era de risco. Então, os médicos da corte mandaram ela ficar em repouso. A Ana, por sua vez, estava aprendendo o balacobaco lá com a rainha da França. Aí o pai da Ana, o pai e o tio, mandaram chamar a Ana de volta para a Ana entreter o rei. Porque eles ficaram muito preocupados que, pelo fato da Maria estar de cama, acamada por causa do bebê, rapidamente uma outra família ali da corte ia colocar as suas filhas para o rei se interessar. Então mandaram chamar a Ana para Ana entreter o rei, enquanto a Maria não tinha o filho. E aí, obviamente, né, a Ana, espertinha, ela não queria ser só mais uma amante, né? Ela não queria só dar um filho para o rei, porque ia ser um bastardo, não ia ser uma criança na linha de sucessão ao trono. Não, ela queria ser a mulher, ela queria ser a rainha. Então, ela rapidamente, ela pescou, sabe, o balacobaco do negócio e percebeu que se ela cedesse muito rapidamente para o rei, se ela fosse dando como todas faziam, ela ia ser só mais uma amante, rapidamente ele ia perder o interesse nela e ia pegar a próxima. Então ela começou a recusar as investidas dele. Então ele mandava presentes para Ana, mandava joias maravilhosas, caríssimas. Sabe o que ela fazia? Mandava entregar de volta. Ela falava: devolve, pode devolver, não quero nem olhar. Ou senão ela mandava, desembrulhava, olhava, pode levar de volta. E aí o rei ficava, não entendia, falava, como assim? Será que ela não está gostando da joia? Ela não gostou do presente, mandava outra joia, ela mandava devolver de novo. E ele vinha atrás dela, e ele queria, porque queria. Quando o filho da irmã dela estava para nascer, ele perguntou para ela: eu posso ter esperanças? Se você me disser que eu posso ter esperanças com relação a você, então eu vou romper com a sua irmã definitivamente. E aí ela falou para ele: pode ter esperanças. Ele rompeu com a irmã, porque ele também não valia um centavo, né? Esse Henrique VIII, né? Putanheiro, doido de pedra e tal. Rompeu com a irmã. Aí os pais dela, o tio, ficaram como? A Maria acabou de dar um filho homem para ela. Ela falou: e daí? Que glória é essa de dar um filho homem? É um bastardo? Só isso, uma mulher deu um bastardo pro rei, mas não é, não vai ser herdeira do trono, não vai ser nada. Eu não, eu quero ser a rainha. E aí o homem queria porque queria comer ela, porque estava tão acostumada a fazer isso, né? E ela falava não. Cada vez que ele ia atrás dela, ela falava assim, não, porque você já tem a sua rainha, entendeu? Eu sou apaixonada por você, eu quero muito para a cama com você, mas eu só quero ir com a bênção de Deus. Só que para ter a bênção, minha gente, ele ia ter que se divorciar da primeira esposa, só que não existia divórcio na igreja católica naquela época. Ele tentou arrumar 1000 motivos para justificar a separação, o divórcio, com a primeira esposa, mas não tinha jeito, até o Papa negou. Aí o que o Henrique VIII fez? Já estava louco, né? Eu preciso começar a mulher. Por quê? Porque ela instigou o pior dele. Ou seja, ela queria ser um desafio para esse homem e ela conseguiu. Aquele era um desafio para ele, porque nunca uma mulher tinha dito não para ele.
Nunca. Foi a primeira vez que ele foi rejeitado, entendeu? E aí, rejeitado entre aspas, por dizer que ela amava, que ela desejava, que ela queria muito, mas ela não poderia ir para a cama com ele porque ele era casado e tal. E aí, o que, que ele fez? Né? Já que não tem jeito, então eu vou romper com a Igreja Católica. Rompeu, falou, pensou, vou romper com esta merda e vou fundar uma outra igreja aqui. E foi o que ele fez, rompeu com a igreja, mandou o Papa pra puta que eu pariu, fundou uma outra igreja, separou da Catarina, renegou a própria filha, inclusive, a direito ao trono, e casou-se com Ana Bolena. E aí, Ana Bolena, obviamente, depois de casada, né, furunfou lá com o dito cujo, né, e a gente já sabe como é que essa história acaba, né, gente? Ele queria se divorciar dela, e aí, né, ia ser um outro fuzuê, então ele achou melhor inventar a traição, como se ela tivesse cometido incesto com o próprio irmão, e acusou de traição, e ela foi condenada e foi decapitada. Depois ele casou de novo com outra mulher, que por sinal era prima da Ana e da Maria. Olha só, ele queria traçar a família Bolena inteira. Casou com a prima da Ana e da Maria. Ela teve um filho, um menino. Ela morreu depois, logo após o parto, que foi a mesma doença que a mãe do Henrique VIII teve também, que morreu também logo depois do parto. E depois o menino acabou morrendo. Aí ele casou com uma outra que, ó, gostava de meter o chifre nele, meteu e não passava nem na porta, o Henrique VIII, né? Tão feio. O bicho era feio, mas era feio. Olha a foto da Anne, do Henrique VIII. Um pior que o outro, né? Pois então. Mas ele não passava nem na porta, porque tanto chifre que ela metia. E, obviamente, também foi condenada à morte, foi decapitada, depois ele casou de novo, de novo. Enfim, a história dele é longa, ele é tipo o Fábio Júnior, assim, ele gosta de casar, entendeu? Ele é o contrário do Miguel. O Miguel não gosta de casar, não quer casar. O Henrique VIII, ele gostava de casar, entendeu? Ele casava várias, vivia casando. Ou seja, minha gente, ela foi a maior manipuladora que se tem notícia no planeta. Agora, olha você na tua vida. Olha, meu Deus do céu. Você não consegue se controlar, você fica nervosa, você coloca os pés pelas mãos, você conhece uma pessoa, já quer, ai, porque eu tenho que dar para ele, porque se eu não der para ele, ele vai comer outra. E então eu tenho que, não posso, não posso segurar, eu tenho que ceder à pressão. Ai, meu Deus do céu, eu não tenho autocontrole, não tenho estratégia. Eu acho tão divertido, gente, esse negócio do jogo da conquista. Eu acho divertido, por isso que eu me divirto tanto nas UTIs, me divirto tanto nas consultorias, me divirto tanto aqui, porque eu aprendi na vida a ter prazer nas coisas, inclusive com isso. Quem sabe você não traz um pouquinho, porque eu não quero ver você decapitada também, mas um pouquinho da frieza e da estratégia de Ana Bolena para a sua vida. Depois vocês assistam o filme, chama A Outra, o filme, e conta a história, né, desse desfecho todo até a morte da Ana, inclusive desde a época que ele se interessou pela Maria. É bem interessante, e aí eu acho que vocês vão ter bem noção, assim, do que foi essa mulher para a história, né? Porque ela não foi qualquer uma, né, gente? Ela fez ele romper com a igreja, separar de uma rainha. Isso nunca tinha acontecido, né? Tomou conta de tudo aquilo lá. Mas, obviamente, o bicho já começou a ficar doido por causa daquele videogame da época, sabe? Que eles montavam no cavalo, com aquele tronco lá de madeira e se batiam. Aí nisso começou a bater na cabeça dele, ele começou a ficar doido, começou a matar todas as mulheres. Enfim, depois assistam o filme. Um beijo para vocês.